Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Tatiana, eu sou bibliotecária da Biblioteca do IFCE Campus Fortaleza e hoje a gente está aqui com mais uma atividade em alusão, comemoração à Semana do Livro e da Biblioteca, agora no finalzinho de outubro. A gente já começamos a fazer algumas atividades e hoje a gente vai fazer um bate-papo, uma conversa, um podcast, como vocês preferam, sobre TCC, quem tem medo de pesquisa. E a gente vai fazer uma conversa assim, bem leve, porque a gente sabe que tantas atividades, a gente vem, né, de vários desafios ao longo desde o ano passado. E a professora que está aqui comigo é a professora Ila Vanessa, ela vai se apresentar, vai falar um pouquinho sobre a sua formação, suas dinâmicas de aula nesse período, né, totalmente diferente, de forma remota. E depois a gente vai adentrar os pontos que a gente quer apresentar para vocês. Eu tenho certeza que todos vocês vão se aproveitar e vão se dar bem agora na escrita do TCC de vocês, tá certo? Então, professora, fala um pouquinho para a gente sobre sua formação, quais disciplinas que a senhora vem ministrando, e depois a gente vai falar ponto a ponto aqui sobre tudo, sobre o TCC. Primeiramente, muito obrigada aqui pela oportunidade aqui de vir ter essa conversa, esse bate-papo sobre o trabalho de conclusão de curso, né? Realmente a escrita científica ela é maravilhosa, porém a gente se depara com algumas dificuldades dos alunos, desafios né? E realmente é uma realidade essa dificuldade, esses desafios. Diante disso, né, eu converso muito com os alunos que a importância também da biblioteca, né, que eu falo muito com eles que não tem como você desenvolver a escrita científica sem a leitura, né? É primordial o aluno fundamentar. É a porta que abre, né? Sim. E a partir daí, né, eles virem e terem acesso à escrita em cima exatamente da leitura. Eu costumo falar com eles algumas dificuldades que eles se defrontam também, né? Meu nome é Irla. E a senhora tem feito esses desafios em vários cursos, várias disciplinas, só em metodologia, como que a senhora tem percebido? Eu sou Irla Vanessa, né? Ensino a disciplina de metodologia da pesquisa científica, exatamente no curso de tecnologia e saneamento ambiental. E os alunos, eles se deparam com algumas dificuldades realmente da escrita científica, né? E uma das primeiras coisas que eu faço, assim, especificamente na implementação da escrita científica, é a estruturação do trabalho, né? E eu vou orientando eles na escrita científica, a partir do momento, por exemplo, da escolha do tema, né? Quando eu falo com eles, quais são os temas que eles devem Geralmente, escolher. as professoras de metodologia, os professores, as primeiras grandes perguntas passam por vocês, né? Porque é onde tudo vai nascer, a escolha do tema, a forma que vão fazer a coleta desses dados, então a gente consegue acompanhar toda essa evolução, né? Grandes dúvidas, e elas vão diminuindo, como que vai acontecendo isso? As dúvidas vão surgindo exatamente com o decorrer da disciplina, né? Então, muitas vezes, por exemplo, eu começo desde do tema, da escolha do tema, eu falo com eles muito que eles devem saber como escolher o tema, né? Ou seja, como conseguir sintetizar muito, ou seja, o trabalho em uma frase, né? Então, a partir do momento que eles conseguem sintetizar realmente o trabalho numa frase, eu falo com eles que eles devem querer serem lidos, né? Porque a partir do momento que você escreve para ser lido, consequentemente você consegue sintetizar exatamente um tema bem específico e aí você consegue atingir um público maior a partir do momento que você consegue realmente sintetizar em uma frase. E né? se errar nesse momento, tudo bem, porque eles estão ali, né, professora? Sim. Sempre a gente ouve que os professores na sala de aula é o lugar onde a gente pode errar. A senhora concorda com isso? Que não precisa ter esse medo, esse receio de acertar da primeira vez? Sim. Está muito inerente exatamente a questão
do erro ali na sala de aula ser feito, né? Porque ali a gente permite ter tempo ainda de se corrigir, né? E é interessante isso, que a gente não, que os alunos eles expressem as dificuldades, as dúvidas, porque a partir do momento que eles conseguem se expressar as dúvidas deles, né? Então eles diminuem o erro e o acerto fica mais perceptível, né? Então, a partir do momento que eles escolhem um tema, né, eu costumo falar muito a eles que eles se preocupem muito na questão, por exemplo, de qual o perfil, a quem eles querem atingir na área do conhecimento, né? Então, determinou o tema, que o tema seja muito específico no aspecto de realmente as pessoas que procurarem eles, né, encontrarem exatamente aqueles leitores específicos que ele quer atingir, né? Os pares, exatamente. Né? Os pares de pesquisas, né? Porque se ele coloca um tema muito geral, aí... a senhora pode dar um exemplo, assim, na prática, a senhora já viveu na sala de aula e deu certo? Assim? Pronto. A questão, por exemplo, na área de recursos hídricos, a questão de eutrofização, que é um nutriente excessivo em ambientes aquáticos. Bem específico da área. Né? Bem específico da área. Mas se ele colocar eutrofização no reservatório e tal, né, possivelmente é um tema específico, mas acaba o tema sendo muito... o assunto é específico, porém o tema acaba sendo geral, né? Então, ele se perde o trabalho em relação aos outros trabalhos nessa área. Então, e aí a senhora vai orientando para mudar, para diminuir, como que acontece na prática? Exatamente, para ele conseguir atingir os objetivos no aspecto da leitura de quem vai ter acesso àqueles trabalhos, né? Então, quando eles colocam as palavras-chave também, né? Corretas, né? Exatamente. Eles têm um acerto maior na questão de, por exemplo, de quem lerão eles, né? Então, eu falo muito com meus alunos que eles se preocupam muito na questão de quererem serem lidos, né? Que eles escrevam para serem lidos, né? Porque muitas vezes a gente não tem essa percepção de escrever para ser lido, né? E entra aí a questão também da função social da instituição. Se perde, né? Acho que todo mundo conhece aquilo que ele tem, que ele possui de lá, que ele já passou 4, 6 meses lendo, pesquisando, e ele acaba esquecendo que tem um público que está esperando ler o que ele está produzindo ali. E aí ele tem que, a senhora até falou da outra hora, eu até anotei aqui, a gente estava conversando antes, e a professora falou para mim de uma expressão que eu não conheço, marketing científico. Eu disse assim, vou anotar e vou pesquisar, porque eu não conheço. Porque é exatamente isso, ou seja, a questão, por exemplo, eles são a extensão da instituição, né? Então, é muito importante que os TCCs da instituição sejam lidos, divulgados. Seja, sejam divulgados. Então, a partir do momento que os acessos dos trabalhos científicos produzidos pelos nossos alunos adentrem e propagando, exatamente, né? Ou seja, a instituição fica em evidência. E é interessante que eles tenham essa percepção também. Por isso que eu falo que eles devem querer ser lidos, né? Ou seja, que eles não escrevam só para si, mas sim para que seja acessado, exatamente. Para a posteridade, eu costumo falar muito isso. Né? Muito bom, a memória. A memória, exatamente. E eu dou algumas dicas, por exemplo, na introdução. Olha essa hora, então, gente. Dicas importantes que a professora quer falar para a gente. Vamos anotar. A introdução de um trabalho científico, eu costumo fazer uma comparação como se fosse, por exemplo, também a sua sala, né? A sala da nossa casa. A gente tem que ser um bom anfitrião, né? Ou seja, na introdução, além de eu ter na introdução, por exemplo, de um trabalho científico, eu ter, por exemplo, relacionado a, como eu falei, né? A problematização né? da situação, da pesquisa. Aí vem a motivação, aí vem Olha também... Olha só, gente, interessante. Tem que estar motivado. Sim. E a questão, por exemplo, também, né, que eu falei, a hipótese, então está tudo atrelado, a problematização. Tudo encadeado, né? Ali. Sim, a hipótese e a motivação, ou seja, a problemática. Né? O que é que motivou o aluno a fazer aquela pesquisa? Como que ele foi parar ali, com aquele tema de pesquisa? Qual foi os caminhos que os levaram até essa situação de já construir essa problemática? Ele tem que refletir sobre essa trajetória. Por isso que a importância também, a instituição atinge a sua função também, quando ela, pelos alunos, quando eles conseguem implementar
e conseguem divulgar e esses trabalhos científicos, esses TCC, vai fora da academia, né? Fora da instituição. O impacto é muito grande, muito né, grande, lá fora. Muito grande, exatamente. E é que é interessante eles terem essa percepção na escrita, quando eles estão desenvolvendo o TCC, né? E aí eu falo muito para eles que quando eles estão fazendo a introdução, que deve ter a problematização, né, que deve ter a motivação, a hipótese, a justificativa, os objetivos gerais e específicos, eu falo para eles que eles evitem, por exemplo, isso é uma dica muito interessante, Vamos que lá. que eles evitem, por exemplo, de colocar, por exemplo, referência na introdução, que a introdução é um texto feito por eles. Tudo tem o seu lugar na pesquisa, hein, Exato. gente? Em referência, não se coloca em introdução. Por quê? Porque a referência é um link de outro trabalho na sua introdução. Então, se você, é a mesma coisa, imagina você, alguém vai chegar na sua casa, você vai dizer, não, vamos para a sala de outra pessoa, não, você vai acolher. Tem que ficar a visita, o tempo ali, não é? E é interessante que a gente, porque aí no capítulo 2 de referencial teórico, né, que ele pode receber várias denominações, depois eu vou falar, é interessante que a gente seja um anfitrião, que fique com o leitor, né? Porque se você cada lugar, conte a história. Sim, justifique o seu trabalho, da importância, né? Porque na introdução, além de ter a problemática, a motivação, a hipótese, tem a justificativa. Ali você tem que convencer o leitor da importância do seu trabalho, né? E aí eu entro muita questão, por exemplo, né? Como eu falei que não deveria ter, por que não deveria ter? E não é de bom tom a gente colocar, por exemplo, a questão do um referencial na introdução, né? Por que será? Porque aí você está destinando aquele espaço para o leitor ir para outro local, né? Então, imagina se eu referenciar alguém na introdução. Já logo de início. Né? Então, seria interessante evitar, né? Certo. Ok? Dica anotada. Os objetivos também, eu costumo dizer muito para os meus alunos que eles, né, estejam muito cientes que os objetivos, né, eu costumo falar que são dívidas contraídas. Ou seja, dívidas contraídas porque na banca ele vai ser o que? Cobrado. Né? Então, por isso que é muito interessante, se eu for dizer que eu vou fazer objetivo 1, objetivo 2, objetivo 3, objetivo 4, perante a banca, eu tenho que convencer a banca que eu realizei o objetivo 1, o 2, o 3 e o 4. Então, se eu estou dizendo que eu vou fazer aquilo ali, né? Eu tenho que, num objetivo geral, e num específico, eu tenho que estar ciente que se eu vou para uma banca, né, é tão interessante isso, que, por exemplo, quando eu participo de uma banca de mestrado, doutorado, quando eu vou, a primeira coisa que quando eu pego, antes de eu ler o trabalho todo, eu começo pelos objetivos e verifico, antes de eu ler todo, primeira coisa que eu leio os objetivos e vou lá nos resultados e conclusões para saber se depois eu começo a ler todo. Tem que estar um relacionamento perfeitinho ali. Sim, é tudo interligado. Né? É interligado o quê? Os objetivos, com resultados e conclusões. É interligado, né? Com os objetivos, ele tem que estar interligado com o quê? Com resultados e conclusões. Certo. Né? Aí, com resultados e conclusões, eu tenho que ter tido uma metodologia. Aí eu já tenho metodologia, resultado e conclusões. A metodologia é a engrenagem do trabalho. Eu costumo falar que é o coração, é ela que bota todo o funcionamento todo mundo para trabalhar. Exatamente, é a engrenagem principal, né? Porque com a metodologia eu vou ter resultados e conclusões. Com resultados e conclusões, em metodologia, eu tenho um trabalho, porque aí eu vou ter um tema, eu vou ter umas palavras-chave, eu vou ter o resumo, né? Aí eu vou ter a introdução, né? Muito bom. E aí, falando aqui um pouco do outro que eu tinha esquecido, que é o capítulo 2. O capítulo 2 ele pode receber vários nomes. A gente já caminhou, saindo desses elementos iniciais, já temos ali um primeiro capítulo todo escrito, e a gente já agora está falando do capítulo 2. O que tem de diferente no capítulo 2, professor? O capítulo 2, ele pode ter várias denominações. Fundamentação teórica, marcos teórico, referencial, né, embasamento,
teórico, revisão bibliográfica, revisão da literatura, abordagem teórica, né? Olha só, quantas nomenclaturas. E esses acordos, como que vai escrever dessa forma, a senhora concorda comigo que ele pode alinhar isso com o orientador dele de forma calma, sem precisar se desesperar, como diz aqui no Ceará, né? Sem aperreio, porque o orientador, ele vai pegar na mão desse estudante, ele vai levar um caminho seguro de confiança. A senhora concorda que não é um problema assim que ele tem, eu vejo tantas nomenclaturas diferentes, geralmente ele fica assustado. Não. O objetivo aqui, especificamente, né, quando eu explanei aqui a questão de diversos temas que pode ser feito no capítulo 2, é no aspecto de, por exemplo, interessante que você saiba qual será a pesquisa, né, como será a sua pesquisa para denominar corretamente o capítulo 2. Aí eu entro, por exemplo, né, não só na área tecnológica, eu sou professora da área de tecnologia, mas, por exemplo, a gente tem a área de recursos humanos, a área humanas, ciências humanas, a gente tem a área da saúde. E muitas vezes, por eu ficar, por exemplo, né, muito na área de tecnologia, às vezes metodologias, por exemplo, de outras áreas, eu posso não ter muito... não se aplicam muito. Mas é interessante você saber que tem outras possibilidades. É isso que eu gosto muito de falar com meus alunos, por exemplo, né? Que o capítulo 2, ele pode, muitas vezes, para a gente ser muito da área de tecnologia, né? Por exemplo, a fundamentação teórica, né? Ela é muito aplicada, por exemplo, nas ciências humanas. Por quê? Porque, geralmente, aqueles autores que fundamentam aquela linha que vai sustentar. Exatamente. Quando os autores vão mencionando aqueles autores daquela linha base, né? Exato. Pode ter modificação, né? Pode ter modificação. Daí a importância da gente pegar exatamente a essência de quem desenvolveu aquela linha de raciocínio, entendeu? Então, muitas vezes, os autores de 200, 300 anos ainda são referenciados. Ainda sustentam a pesquisa. Aquela teoria, aquela área, entendeu? Então, muitas vezes, enquanto que na tecnologia é o contrário. Quanto mais recente, porque o conhecimento é perecível na tecnologia. E é rápido, ele é muito mutável rapidamente. E é rápido. Sim. Eu digo isso porque os livros de tecnologias aqui, de programação, por exemplo, em 3, 4 anos já são obsoletos, né? Então, a gente tem que estar bem atento às bibliografias para comprar livros que respondam às necessidades. Sim. E já tem livros realmente aqui de literatura. Quem tem livro de literatura tem 20 anos. E o aluno vem se ler e faz um trabalho com ele. Então, assim, são as diversas áreas do conhecimento. Mas é porque exatamente, mas é porque a importância dessa área do conhecimento os trabalhos que são bem referenciados exatamente em cima desses autores mais antigos, na área, por exemplo, das ciências humanas, como eu falei, né? Ou seja, os melhores trabalhos, eles são ainda a essência da área daquele conhecimento. Entendi. Né? Enquanto que na área de tecnologia, ela tem uma evolução. Então, é importante para os alunos estar atentos quem são os autores basilares que sustentam o tema que você escreveu, que você quer escrever, não é assim, professor? Sim, exatamente. Aí, seguindo aqui também, nós temos, por exemplo, né, a questão, entrando aqui agora na materiais e método, né? E nós temos diversas metodologias, né, para trabalhos científicos. E aí tem os métodos que levam à questão, por exemplo, qualidade, né, qualitativos e quantitativos, né? Então, por exemplo, chegam muitos alunos para mim e dizem, professora, mas eu não tenho os dados, né? Onde estão os dados? Onde eu encontro os dados, né? E aí eu falo, muitas vezes a gente todos os dados estão disponíveis. Eu costumo falar muitas vezes que as informações estão por aí, você tem que organizá-las, né? Então, se não tem um banco de dados, tem como você criar um banco de dados? Como é que eu posso criar um banco de dados? Olha aí, gente. Dica preciosíssima. Criação de bancos de dados para a sua pesquisa. Como fazer isso, professor? Você pode, por exemplo, ter acesso a instituições públicas. A gente sabe que diversas instituições no país, elas produzem dados, né? E muitas vezes esses dados o próprio aluno pode conseguir na instituição pública a partir do momento que ele é segurado exatamente com a questão da transparência. Certo. As instituições... Está disponível para a sociedade. Para a sociedade, exatamente. Uma prestação de contas, sim, né? Sim. O próprio IBGE é um dos mais falados, né? Sim, IBAMA, os ministérios, né? Exatamente. Muito bom. Então, imagina, digamos que eu esteja precisando de 10 dados,
né? Certo. E 5 eu consegui contactar em instituições públicas e está faltando mais 5. Aí eu encontro em 3 dissertações e em 2 livros. Eu posso montar os dados em cima dessas informações, desde que eu acredite a fonte. Sempre acreditando na fonte. Exatamente. Porque você já está colocando dados de uma instituição que coletou, que formou aquele banco, que não tem a sua autoria, você está apenas usando, né? Assim, professor. Sim. Mas a partir do momento que a gente acredita os dados produzidos por outros, né, a gente pode também desenvolver ciência, conhecimento. Sim. Que a partir do momento aquela abordagem, né? Aquela método, aquela escolha, tudo isso é ciência, né? Sim. Entra a questão aí, na metodologia, a gente sempre costuma ouvir que é a parte mais autoral dos trabalhos de TCC e monografia, porque é ali que ele entra muito da escolha do aluno, né, professor? Sim. Porque se tem 10 fontes de dados, ele escolheu 5 daqui, 5 dali. Esse movimento autônomo de fazer essa seleção é um movimento de pesquisa autônomo, Sim, né? mas... Ele tem as suas convicções porque escolheu. Então, isso sempre eu acho assim, a parte de um TCC que tem mais autoral, assim, mais do aluno mesmo, é no momento da metodologia, porque ele faz muitas escolhas importantes, né? Exatamente. Mas aí, muitas vezes, o próprio aluno não vê as possibilidades que estão, né? A partir do momento que, por exemplo, ele acha que ele vai encontrar tudo naquele local. Ele não cria a possibilidade de ter arranjos de dados, né? Que a partir do momento que você faz o levantamento, por exemplo, das informações que você vai precisar, que você monta um banco de dados, aí você vai tratar os dados, né? Você vai fazer validez daqueles dados, verificar, por exemplo, uma formulação matemática, né? Ou seja, os dados entram ali para aplicar em uma formulação matemática, no modelo matemático. E essa visão entre a criatividade e raciocínio lógico, tudo misturado ali. Sim, e eu posso utilizar também, por exemplo, em dados produzidos, por exemplo, num trabalho científico de outros, que o outro aplicou em outra coisa. Eu posso aplicar utilizar aquele dado em outra formulação matemática com outro olhar. E as possibilidades só vão crescendo. Desde que eu acredite a fonte. Né? Sempre acreditar a fonte. Né? Ou seja, caso você fique em dúvida, trabalho científico. Caso fique em dúvida se pode utilizar, entre em contato com o autor, pede faz uma declaração, pede um e-mail, né, uma permissão de uso dos dados. Ele vai ter prazer, né? Exatamente. Porque é um trabalho que vai estar divulgado. E a ciência, muitas vezes a ciência caminha assim. Muitas vezes a gente acha que nós somos, que nós somos o quê? Que nós vamos resolver todos os problemas do mundo. E não, nós somos, né, nós somos um tijolinho na ciência. A ciência, ela é construída constantemente. Passo a passo, não é, professor? Exatamente. Então, daí a importância de muitas vezes, né, a gente vê as diversas possibilidades que possam ter. Então, se você está diante de dificuldade de ter um banco de dados e você encontrou os dados numa dissertação de alguém ou numa instituição pública que já tem um receio maior na utilização dos dados, peça uma permissão, né, da utilização daqueles dados, que aí você credibilidade e seriedade, a marca de um trabalho. Né? Sim. E o que a gente mais vê hoje é esse assunto chamado plágio, né? Sim. Plágio é crime, então a gente, eu sempre costumo falar nos treinamentos que a gente faz, que esqueça a questão do crime, mas a questão de ética, né? Aqui na universidade é o lugar onde a gente vai formar cidadãos. Sim. E a questão da formação humana, ela não tem como não passar pelo chão da ética, né? Sim. Usar trabalhos, citações que você não construiu, que não é sua, e não colocar ali o nome do autor, do pesquisador, que muitas vezes passou 3, 4 anos pesquisando, no mínimo que a gente faz como respeito, como uma demonstração de cidadania, é colocar a autoria direitinho ali, não é, professor? Sim, exatamente. E aí, por exemplo, continuando aqui, nós temos, né, a construção do banco de dados, como eu falei, que pode ser feito, né? Então, você pode fazer como? A construção do banco de dados. Instituições públicas, de economia mista, ONGs, né? Trabalhos científicos como artigos, no caso específico desse aqui, você pode obter, por exemplo, uma permissão dos dados com o próprio autor, como eu já falei aqui, né? Entre em contato com o autor. A maioria dos artigos tem lá no finalzinho um e-mail. Muito bom. Aí, estabelecer, por exemplo, saber como escolher, por exemplo, a população em uma amostra. A gente verifica muito isso, uma dificuldade dos alunos em determinar a
população e a amostra, né? E depois mencionar o método que foi utilizado, né? Ou seja, eles escolhem a população e a amostra e depois a própria metodologia acaba não descrevendo como foi feito, né? A metodologia utilizada lá. Então, saber estabelecer a população e a amostra, né? Definindo o universo. A pesquisa bibliográfica também existe, né? Muitas vezes, desde, claro, sempre creditando a fonte, né? Existe, como eu já falei, as diversas formas de mencionar, de referenciar, tem a direta, tem a indireta, né? Então, a gente sabe que a direta, muitas vezes, tem que ser extremamente fiel ao autor, diz que na referência direta, mesmo se tiver um erro lá, você tem que ser fiel. Tem que ser fiel, exatamente. Enquanto que na indireta, você já pode ter uma participação maior, desde que não perca a essência, né, a transcrição daquela ideia, né, daquele argumento, daquele pensamento. Muito boa. Aí tem pesquisa documental também, né? O pessoal da área, por exemplo, eu já falei das ciências humanas, né? É muito forte isso, a área documental, também na geografia. Todo aquele estado da arte. Exatamente. Né? Quem foi que escreveu até agora? Sim, da onde é que eu vou partir a minha pesquisa? Sim, aí entra o que? Entra a questão, por exemplo, da área geográfica, né? De economia de tempo, pessoal, né? A linguagem, e aí vai. Entrevista também, né? Entrevista a gente pode ser feito também, né? Ou seja, muitas vezes são metodologias que existe um leque de possibilidades de metodologias, né? Então, a entrevista também, o estudo de caso, né? Que muitas vezes a gente um tema específico sobre o estudo de caso entra muito bem. Aprofunda bastante. Né? E aí você tem uma segurança em dissertar sobre aquilo. Sim, exatamente. Aí tem o quê? Tem o questionário e o formulário, né? Que é outra metodologia. Desconfunde, né? Ou mistura, não pode. Sim, o questionário e o formulário, exatamente. Aí você pode entrar com ferramentas do Google. O Google hoje em dia, né? Você pode... É uma mão na roda, né, professor? Facilitou bastante. Sim, porque você pode gerar um QR Code. Aí a pessoa e colocar os QR Code, você tem que saber determinar a sua amostra, né, e seu universo. Então, por exemplo, eu quero fazer uma pesquisa sobre as universidades, transporte público, por exemplo. Então, eu posso fazer um questionário, gero o QR Code e disponibilizo nas paradas de ônibus, em frente das universidades. Olha, quem tiver lá, escaneia. E a rapidez. E a rapidez. Tanto para receber como para tabular depois. Facilidade da informação. Gente, na minha época não tinha essas facilidades. Era ali na calculadora, bem demorado. Então, o levantamento da informação hoje, né, a gente tem muito arranjos que possam nos permitir a fazer o levantamento das informações, né? Então, por exemplo, como eu falei aí, o formulário também do mesmo jeito, né? Da mesma forma. Aí é interessante, no formulário e no questionário, em determinar a amostra, né? Saber quem é que a gente quer pesquisar. Se for, por exemplo, no hospital, né? Então a gente gera os QR Codes, entrega, por exemplo, para os médicos, né? Eu estou falando aqui já na área da saúde, né? Entendi. Mas aí pode ser... Muito boa essa dica. Aí a entrevista, né? A entrevista também, muitas vezes porque a gente acha, não é muito inerente, por exemplo, na área de engenharia, mas na área de humanas, a entrevista é muito recorrente. Muito recorrente. Até porque é um método mais barato. Pois é. São os alunos de graduação, geralmente a primeira pesquisa. Aí tem umas dicas, né? Então, se você quer, aí tem a técnica de interação social, de coleta de dados, diálogos, né? Aí o que é interessante aqui também, a gente fazer um roteiro, porque se for uma entrevista, sim, uma entrevista, porque aí, no caso, né? Pode passar o tempo e você não conseguir aquelas informações que você queria. Então, você distribui as perguntas de acordo com o tempo que você quer, né? Exatamente para você conseguir extrair a informação que você quer na entrevista, né? Aí tem também observação também, né? Muitas vezes
a metodologia também de observação, de você descrever aquela situação que está sendo apresentada, né, na pesquisa científica. Tem então, um método, não é, professor? Tem, é a técnica que usa os sentidos, né? Então, é muito importante. Por exemplo, a observação também. Existe algumas pesquisas que o método utilizado primordialmente é o quê? É exatamente na observação, né? Cara, tem que registrar. Usa muito, né? A questão do diário de pesquisa, sim, né? O caderninho ali é importante. Hoje, com a tecnologia, pode já até filmar, não é? Sim, exatamente. E aí vem o diário de campo, né? Notas de campo também, né? Muito utilizado na sociologia, na antropologia. Exatamente, que pode ser utilizado em etnografias, né? Descrições de espaço físico, né? As atividades, comportamentos. E aí vem depois, com materiais e métodos, né? Que, como eu falei, que é a engrenagem, né? É responsável pela movimentação do trabalho. Né? Gerei informação, eu vou conseguir extrair informações daí, possivelmente eu vou ter o quê? Um resultado agora. Né? Aí, com os resultados, eu vou interpretar, né? E aí eu vou ter os resultados e conclusões. As conclusões vão ser permitidas ser feitas em cima dos resultados, né? Aí eu tenho método, materiais, métodos, resultados e conclusões. Então, eu já tenho agora, vai me permitir que com metodologia, resultados e conclusões... Todas as ferramentas em mãos. Eu vou ter um trabalho. Não tem como esse trabalho dar errado, né, professor? Então, é muito difícil. Ainda mais com uma professora dessa, atenciosa, sensível. Mas, olha, realmente é muito difícil a escrita. A escrita científica. A professora reconhece que tem as suas dificuldades. Tem. A gente mesmo, quando está, né, escrevendo um texto científico, tem dias que a gente consegue, nossa, você consegue passar para o papel 3, 4 páginas. Tem dias que você não sai uma linha. Porque entre as questões interiores do ser humano, a subjetividade, né? Sempre eu falo isso nos treinamentos, porque às vezes a gente chega com todos esses aparatos informativos de o que é um TCC, o que é um artigo, como fazer. Da minha parte, também tem que ter a sensibilidade que muitas vezes ele está atravessando um momento, às vezes, de medo, de angústia, de insegurança, não está sabendo lidar com o tempo, porque também é um trabalhador. E aí eu gostaria de perguntar para a professora, quando ela se relaciona com um aluno que é um estudante e trabalha, e ele vai ter que ter uma expertise na divisão desse tempo, a senhora acredita que é possível fazer um excelente trabalho de conclusão de curso se esse estudante ele também tem uma atividade profissional? Sim, o tempo que ele vai se dedicar com qualidade é mais importante, né? Muitas vezes o aluno tem muito tempo e não consegue escrever. E tem outro que trabalha, né, e consegue aproveitar o tempo numa qualidade maior do que o outro que dedica todo o tempo para o estudo, né? Então, muitas vezes é o tempo de qualidade. Né? Então, se você está se dedicando realmente ao trabalho de conclusão de curso, e se você destina aquele tempo com qualidade, como é que eu digo com qualidade? É não se dispersar, né? Porque a gente geralmente foca na leitura. Na leitura, exatamente. Porque aí nós temos aí um aparato de distração. Celular. Tem o www. Coloca no modo avião. Separa o material. Prepara o ambiente, porque ali é o seu momento. Exatamente. Então, se você tem esse tempo de qualidade, possivelmente a pessoa que trabalha terminará bem antes do que o outro, se a pessoa destinar todo o tempo e não se concentrar na disciplina. Então, é tabu. O tabu que você precisa ter todo o tempo do mundo para produzir um artigo, um TCC. Não é verdade. É preciso ter método e organização, não é isso, professor? Sim. Principalmente quando você falou a organização, né? Ou seja, quando a gente... Uma dica, faça a estruturação do trabalho. Como é a estruturação? Por exemplo, na introdução. Eu tenho que ter o quê? Eu tenho que ter a problematização, eu tenho que ter a motivação, a hipótese, a justificativa, os objetivos gerais e específicos. Fiz a estruturação da introdução. Certo. Capítulo 2, a fundamentação teórica. Minha fundamentação teórica, eu tenho que ter
de acordo com o tema específico que eu vou fazer, né? Então, eu tenho que fazer o levantamento daquelas informações que eu quero. Seu esquema de pesquisa. Exatamente. O esquema, o esqueleto, né? Que aí, se você já olha, tem um esquema de pesquisa, aquilo ele já até motiva, não é, Sim, professor? sim. Ele, poxa, eu já comecei, por que não terminar? Então, ele já fica acreditando que ele tem esse potencial. E direciona mais rapidamente. Entendi. Né? Aí você já estruturou o capítulo 2, que é a fundamentação teórica, aí vai para a metodologia. Metodologia, por exemplo, se eu for trabalhar com recursos hídricos, né? Então, por exemplo, se eu preciso de 10 indicadores de parâmetros de qualidade hídrica, por exemplo, químico, físico e biológico, aí eu determino os 10 parâmetros que eu quero. Né? Então, por exemplo, eu já tenho os 10 parâmetros. Então, eu vou falar sobre o parâmetro 1, parâmetro 2, o 3, o 4, os 10, falo lá. Depois eu vou dizer, ou seja, eu vou estruturar a metodologia que eu quero utilizar. Então, quando eu estruturo os tópicos que eu vou utilizar, fica mais fácil dos alunos se concentrar em o que eles devem realmente escrever. Aí, estruturou a metodologia. Como é que eu faço isso? Muitas vezes, eu no começo quando eu comecei a lecionar essa disciplina, né, eu me deparei com muita dificuldade no aspecto de conseguir destravar o aluno para a escrita. Eu fiquei muito apreensiva no começo, porque Eles falavam dessa dificuldade, a senhora percebia? Eles relatavam, porque eu chamava eles e eu praticamente reservava um horário para cada aluno. Um confessionário, gente. Era mais ou menos confessionário de pesquisa. Fale a sua angústia, qual é o seu medo, a sua insegurança. Mas foi a metodologia ativa, porque eu gosto muito de utilizar metodologias ativas em sala de aula. Diante da situação real, a senhora eu tenho que detectar individualmente, onde eu só vou conseguir detectar individualmente com eles se eu ver eles escrevendo. Para mim poder agir individualmente, porque um vai ter dificuldade na introdução, o outro já vai ter dificuldade no resultado, o outro vai ter dificuldade na metodologia, o outro... Cada um, para mim detectar isso, eu só conseguia detectar quando eu confrontasse eles com a própria escrita científica. Isso é um trabalho de escutar o aluno de forma individual. De forma individual. Olha só, gente. E aí foi que quando eu no começo, né, eu até passo muitas redações para os alunos exatamente para, antes de começar né, a verificar realmente eles, quando eles começam a fazer o TCC, e aí, depois que eles fizeram redações, eu passo exatamente para a estruturação do trabalho, que a estruturação do trabalho é exatamente disponibilizar a introdução, né? Então, essa técnica de fazer essa redação, a senhora percebeu ali, na realidade de sala de aula? Eu percebi. Não era algo programado. Quando eu via que os alunos tinham as ideias e não conseguiam passar o que eles queriam para o papel. Eles conversavam, mas na hora... Professora, eu quero fazer assim. Relatava tudo. Aí eu escrevo. Aí não saiu. Entendeu? E aí eu fiquei, meu Deus, como é que eu vou literalmente destravar? Aí eu conversando com algumas, né, eu gosto muito da prática, eu gosto muito de metodologias ativas. Então eu digo, só vou detectar a dificuldade dos alunos, defrontá-los com a escrita. E aí a forma foi redação. Aí eu tenho eu disponibilizei um banco de redações, assim, de títulos, aí eu disponibilizo até agora uns 20 títulos, né? Aí eu disponibilizo títulos bem Cada um escolhe. Eu coloco aqui skate, eu disponibilizo, aí eu disponibilizo temas bem atuais, né? Chamando a atenção. Olha só, gente, esses detalhes, esses segredos que a gente queria conversar com a professora. Porque eu tenho aqui vários manuais, como fazer TCC, como construir metodologia, mas só quem está lá, junto com o aluno, no dia a dia, que vai perceber, né, através da sensibilidade, através da conversa. Quando esse aluno ele se sente seguro para falar, para confessar, professora, eu não consigo escrever, eu estou me sentindo de forma estranha, eu não consegui, a professora, né, aplicou algo que ela talvez nem pensou lá atrás, né? Redação, deve ser textos menores, né? Sim. Mas, né, intimistas, mais próximos. Temas bem atuais.
Muito boa essa sacada da professora. Aí, na N1, eu peço para eles fazerem 4 a 5 redações, né, com temas esses temas, eu disponibilizo lá 20 a 30 temas, e eles fazem as 4 redações. Então, a nota constituída da N1 é feita por essas diversas redações. Aí, na N1 ainda eu peço a estrutura do trabalho e também o projeto de pesquisa. E na N2, eu peço um TCC que os alunos, não necessariamente o que ele vai defender aqui, mas porque ele ainda está na disciplina de metodologia. Na metade do curso. E aí, realmente, alguns alunos, eu tenho uma resistência de alguns alunos, mas depois o aluno chega para mim e diz, professora, olha, me deu muito trabalho, mas muito obrigada. Valeu a pena. Valeu a pena, porque eu não imaginava que fosse assim, né? Claro, uns consegue desenvolver mais, outros ficam. Ou seja, eu vou fazer a avaliação em cima do que o aluno, do avanço do aluno, né? Ou seja, cada um tem uma realidade diferente. Vidas são dinâmicas. Exatamente. E tem aluno que no instante consegue escrever, né? Tem um desenvolvimento da escrita muito mais rápido. Aí a senhora devolve essa redação. Aí como é que eu faço? Não, mas aí é o seguinte, tem um dia, né? Aí eu devolvo as redações. E na N1 eles ainda fazem um projeto de pesquisa. Dá tempo. Mas aí é muito trabalho. Não, mas é muito trabalhoso para a professora. Né? Para mim, fica. Porque na N2 eles vão desenvolver o TCC. É um TCC fictício. Certo. Pode ser que seja o TCC. É um exercício. É um exercício. Um exercício de prática. É um exercício de prática. Pode ser que seja também um TCC que ele vai defender. Se ele ali se empolgar e gostar, exatamente. Já fica com o tema de TCC. Sim, já fica com o tema de... Exatamente. Foi a maneira que eu encontrei para diminuir a evasão dessa disciplina. Eu estava muito, assim, eu estava muito preocupada, entendeu? Como é que eu poderia ajudar como educadora essa disciplina, né? Eu particularmente eu amo o trabalho de campo. Eu gosto muito de metodologias, né? Eu me encontrei nessa disciplina, então talvez por eu gostar muito da disciplina, eu me dediquei bastante. O que acontece? Por exemplo, eu determino um dia, quando é na N2, eu determino um dia e eu digo, amanhã vai ser o capítulo de metodologia, todo mundo vamos fazer a estruturação da metodologia de cada um. Aí eles pegam um papel e fazem o desenho da metodologia. Como é o esboço. Só um esqueminha ali. Um esquema exatamente do que eles vão escrever. Mas aí, um não sabe como fazer. Como eu começo a fazer? São 10 alunos. Certo. Eu começo a fazer com o aluno 1. Aí o aluno 10 que não sabe, vai vindo fazendo com 1, eu vou fazendo com 2. Quando eu chego no 10, o 10 já tem feito. Todas as dúvidas dele já têm sido dissipadas. Exato. Aí teve um aluno de professor, dá certo, são 15 alunos, dá certo você ser feito o TCC de 15, outra coisa, eu disponibilizo no Google, né? Então, eles vão construindo, aí eu determino 3, 4 versões na N2. Certo. Tem semestres que os alunos têm uma facilidade maior e conseguem, por exemplo, chegar à terceira versão, a segunda, assim, quando não dá muito tempo para me vão aperfeiçoando. Eles corrigem, eu corrijo na N2 o TCC, né? E aí eles têm as correções, se der tempo ainda, né? Ainda na segunda versão. Por exemplo, é como se fosse um orientador. Eu falo o que é que ele deveria corrigir, né? Assim, não dá muito tempo para mim fazer assim, ser muito exigente com eles, porque é uma turma, geralmente 15 alunos. Né? E eu tenho outras turmas também, claro. Né? Então, não dá assim para mim ficar realmente assim, ser muito específico individualmente. Mas eu tento, eu noto que eles dão um avanço maior nessa diminui a insegurança. E diminui a insegurança. E também de eles verem eu treinando com um ali, né? Cada um está definindo os temas, e aí eu vou fazer, resíduos sólidos, o outro vai trabalhar com recursos hídricos, o outro vai trabalhar com tratamento de água, o outro vai tratamento, e aí vai. Ou seja, vários temas diferentes. E aí, um está definindo o tema, quando definir o tema, a gente vai fazer. Vamos fazer amanhã metodologia. Então, a aula de hoje é para a gente fazer a estruturação da metodologia. Aí vai, né? Pegue aí a primeira coisa que eu peço, uma folha e um papel. Estrutura. Professora, não sei. Não sei. Mas aí, diz assim, né? Aí tá bom, você não sabe, então vou para o segundo.
Aí o segundo, professor, eu estou pensando assim, assim, o meu tema é sobre isso, vamos fazer aqui. Aí eu começo a falar. O que é que você está falando? Eu vou procurando, eu vou investigando. Como é que você vai fazer essa pesquisa? Né? Aí eu vou fazendo as perguntas de como está sendo feita e eles vão estruturando a metodologia. Quando eu vou para os terceiros que estavam com dúvida, ele já vai chegar praticamente com um trabalho de parceria, não é, professor? E um aprendendo com o outro. Um coletivo. Um coletivo, porque a gente está também na forma remota, né? Então, é interessante isso, porque eles vão aprendendo quando eu estou fazendo ali o outro, e eles estão vendo como eu estou fazendo com aquele aluno, eles vão seguindo, né? Muito bom, professor. O que eu vejo esse movimento de relação entre professor e aluno é que, para além das técnicas, que para além dos manuais, é uma relação humana. Sim. E se não tiver sensibilidade, empatia, confiança, sim. não vai sair. Não. Porque a produção intelectual da escrita, ela exige muitas habilidades. E tá ali é um humano escrevendo, né? E também, que eu noto muito nos alunos, é quando a gente acredita neles, sabe? É muito importante, assim, a gente passar que acredita neles, né? Porque uma vez eu estava orientando, né? Não só orientando, mas conversando, e eu olhei e disse assim, não, mas eu acredito que vai dar certo. Olha, parece que foi a palavra mágica, né? O aluno, ele se sente empoderado, então, realmente... Já vem tão fragilizado muitas vezes. Eu estava vendo uma pesquisa, professores, que mais de 61% dos universitários, juntando universidade privada e universidade pública, os alunos são muito bons. Vem de instituições de ensino médio público. E o que a gente pode perceber? Não se tem pesquisas de cunho científico nos ensino médio. Não tem. Quando a gente recebe esses alunos, a gente está recebendo os alunos muitas vezes fragilizados, com algumas lacunas nas suas formações de escrita, de leitura. Quando chega aqui, o que eu percebo é que é um desafio muito heterogêneo, muito grande. Sim. Se o professor... E muito heterogêneo. Por isso que eu faço individual. Por isso que eu falo o meio, a metodologia ativa que eu descobri, a prática que eu deveria fazer com eles, para me detectar individualmente as suas realidades. Porque quando eu posso estar interagindo aqui com o aluno que ele tem uma escrita maravilhosa, mas já o outro já não tem. E para me detectar, a metodologia ativa de fazer o próprio TCC foi o meio que eu consegui aplicar, né? Até para poder saber. Mas você recomenda essa metodologia para outros professores de metodologia de pesquisa? Sim, eu recomendo. Que bom, sim. Que bom. A senhora tem mais alguma coisa para fazer a fechamento dessa parte? Mais alguma dica? Que a escrita científica é maravilhosa, né? Que eu agradeço muito a parceria aqui com a biblioteca, né? Eu não teria como pensar disciplina de metodologia sem parceria com a biblioteca. Né? Que bom! Eu fico extremamente agradecida, né? Ou seja, a gente que agradece. Pois é, porque exatamente a questão de, por exemplo, não tem como a gente pensar disciplina de metodologias ativas, Tatiana, sem parceria com a biblioteca. Né? E a gente só quer fortalecer ainda mais essas relações. Né? A gente também está procurando aprender com os depoimentos dos professores de metodologia, quando eles chegam e confessam, estou precisando de ajuda aqui, estou precisando de uma dica aqui. E quando a gente também escuta os professores, olha, os alunos, eles passam por isso em sala de aula, a gente também vai desenvolvendo, vai pensando, será que a gente pode fazer uma oficina só de artigo? Acho que a gente pode fazer uma oficina de base de dados portal da CAPES. Será que a gente pode apresentar? Então, a gente vai fazendo essa cooperação, esse elo, e o objetivo sempre vai ser o que vocês sabem, né? Oferecer para a sociedade pessoas formadas com alta qualidade de formação acadêmica, ética, profissional. Então, a biblioteca ela está de portas abertas para que outros professores se sintam convidados, incentivados fazer parceria com a gente, para que os alunos só tenham a ganhar com isso, não é, professor? Sim, eu agradeço muito aqui a oportunidade de estar falando um pouco sobre a metodologia, né, a metodologia da pesquisa científica, principalmente
os trabalhos de conclusão de curso. Então, muito obrigada aí pela E não disponibilidade. precisa ter medo de pesquisa, não é, professora? Não precisa ter medo de pesquisa. A pesquisa ela é maravilhosa. Então, a gente convida vocês a seguir nosso perfil, biblioteca.fortaleza, do IFCE, e a gente se encontra nas outras atividades, programações que a gente vai estar oferecendo. A Semana Nacional do Livro da Biblioteca, que é comemorada agora na última semana do mês de outubro, em várias bibliotecas do Brasil. Então, foco na leitura, organize seu tempo, que eu tenho certeza que o TCC de vocês vai ser um sucesso. Obrigada mais uma vez, professor, e Gratidão, até a próxima. Até a próxima.